Oi, pessoal, boa noite. A gente vai iniciar essa gravação da aula, né, que ficou pendente, que era para ter sido realizada mês passado, mas em decorrência da plenária a gente não conseguiu apresentar, que é a enfermagem de reabilitação pediátrica. Eu vou compartilhar a aula com vocês, tá certo? E quais são os objetivos, né, que a gente tem com essa aula? Discutir os aspectos conceituais da enfermagem de reabilitação, expor uma fundamentação teórica, diferenciar os limites de atuação, discutir diagnósticos e intervenções de enfermagem, com foco às crianças com deficiência ou doenças crônicas complexas e apresentar o impacto dessa deficiência em quem cuida. Então, a reabilitação em si, né, de uma forma mais ampla, sem ser o foco para crianças em específico, mas também se aplica, ela é considerada um processo, né, é um processo mesmo, então nem início, meio e fim espera-se, né, mas é um processo bem longo, e esse processo necessariamente envolve uma tríade, né, que é o paciente, um cuidador barra familiar, porque não necessariamente o cuidador é a família, pode ser uma pessoa terceirizada, e a equipe multidisciplinar. Então, necessariamente a reabilitação precisa envolver essa tríade. E ela tem a finalidade tanto de prevenir, ou retardar, ou compensar a perda de uma função. Que função seria essa, professora? A função de respirar, a função de mobilidade, de eliminações vesicais, eliminações intestinais, por exemplo, a função relacionada à sexualidade e etc., a alimentação, e também recuperar, melhorar ou manter essa função atual, certo? Então, essa é a grande finalidade desse contexto de reabilitação, que se insere em uma rede de atenção à saúde. Então, a reabilitação, ela acontece na atenção primária, nos centros de especialidade, né, de reabilitação, assim como a nível hospitalar. E a reabilitação, ele tem como grande pilar, sem sombra de dúvida, a prática educativa. É o eixo estruturante desse processo de reabilitação, que envolve essa equipe multidisciplinar, tem como centro do processo a pessoa, a família, né, e que precisa, para acontecer, ser definido metas. E essas metas de alcances reais, que a gente vai ver mais lá na frente, elas são definidas por toda essa tríade, né? É o paciente, é a família e essa equipe multidisciplinar. E para atuar nesse processo, né, de reabilitação, diversos profissionais podem ser requisitados, né? Enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, fono, psicólogo, assistente social, farmacêutico, profissional de educação física e etc. E aí, como é que se inicia esse contexto de atuação na reabilitação? Ele surge no início do século XX, né, mas principalmente direcionada às grandes guerras, né, e os acidentes de trabalho. Então, o foco inicial, sem sombra de dúvida, eram os adultos. Mas hoje existe a necessidade de ampliação desses cuidados de reabilitação, devido ao quantitativo de pessoas com deficiência, a transição do perfil demográfico, né, que hoje nós temos um quantitativo bem expressivo de pessoas idosas. Então, diante disso, a reabilitação, ela também se amplia, né, para além da deficiência física, mas uma reabilitação psicológica, cardíaca, respiratória, pacientes oncológicos, queimados e dentre outros, né. A gente sabe que, de uma forma geral, esse contexto de reabilitação, ele surgiu em países da Europa, Estados Unidos, principalmente, que se envolveram bastante em guerras. No Brasil, a gente tem uma deficiência de limitação, né, com relação à atuação da enfermagem com foco nessa reabilitação, pelo fato de a gente não ter se envolvido nesse perfil, né, de guerras. A gente começa a desenvolver mais o contexto de reabilitação a partir da década de 1980, na verdade, 70 e 80, onde a gente tem um quantitativo importante e expressivo de acidentes de trabalho e que precisa reabilitar esses profissionais, certo? Então, no Brasil, a gente não tem não tinha, né? Mas hoje já tem, mas com foco na enfermagem.
Mas até 2023 já não tinha um referencial com foco da enfermagem e reabilitação. E aí a gente utilizava outros modelos, como esse modelo de competência que foi desenvolvido em 2016 nos Estados Unidos, que esse modelo de competência, ele se ancora em 4 grandes pilares. Que a enfermagem ele pode atuar na promoção de uma vida de sucesso, que envolve promover a saúde, prevenir incapacidade, promover a autogestão, facilitar essa transição segura e eficaz de cuidado do hospital para o centro de especialidade e atenção primária, mas também envolve um pilar muito importante nesse processo de reabilitação, que é a liderança, o enfermeiro. Vários estudos já apontam isso, que o enfermeiro é considerado uma liderança nesse processo de reabilitação, um elo de comunicação entre todos os profissionais. E aí, nesse processo de liderança, ele promove a responsabilidade pelos cuidados, né, dentro da equipe, dissemina o conhecimento, tem um impacto importante na política de saúde das pessoas com incapacidade e doenças crônicas e capacita também os clientes para se defenderem. Além disso, atua nesse cuidado interprofissional, desenvolvendo essas relações, implementando um plano de cuidado interprofissional e adotando uma colaboração eficaz. E também implementa intervenções específicas, né, com foco na da enfermagem, de uma forma geral. Porque nos Estados Unidos não tem essa função, né, de técnicos. Então, fornece os cuidados centrados no cliente e a família, utilizam tecnologias para apoio e melhorar a qualidade de vida, isso se refere às tecnologias assistivas. Implementa intervenções baseadas na melhor evidência possível, e forma e educa o cliente e prestador de cuidado. Então, aqui a gente vê que a educação é um eixo estruturante importante desse processo de reabilitação. Além desse referencial dos Estados Unidos, em 2022, enfermeiros da Austrália publicaram esse estudo que também pode ser requisitado, certo? Explorando o papel de enfermeiros em equipe de cuidados de reabilitação de pacientes internados, e aí eu foco em pacientes especificamente internados, mas de uma forma geral, os estudos já apontam que o papel da enfermagem nesse contexto de reabilitação, ele não é bem definido, ele é ambíguo e também muitas vezes invisível. Se a gente for perguntar e questionar o que é enfermagem de reabilitação, todo mundo fica ali interrogando, né, se questionando sobre isso. Então, os cuidados de enfermagem e reabilitação apoiam os objetivos do paciente, eles fornecem cuidados emocionais para apoiar os ajustes biográficos e treinam também os pacientes para esse autocuidado. E aí, no Brasil, a gente, só trazendo um pouquinho, né, que há a inserção de enfermeiras, 67 enfermeiras na Segunda Guerra Mundial, que a enfermagem e reabilitação, ela é uma especialidade em vários países, mas no Brasil ela não é reconhecida ainda como uma especialidade. Nós não tínhamos livros de enfermagem de reabilitação no país sendo comercializados, só a partir de 2021, que o primeiro livro, que é esse, Enfermagem e Reabilitação, ele passa a ser comercializado. Então, diante disso, desse contexto, que a gente não tinha livro, a gente não é uma especialidade, a gente não tem esse contexto de guerras, a gente tem uma realidade de que poucas esferas acadêmicas ele tem interesse por esse campo de conhecimento, porque não é um campo de especialidade mesmo, e aí envolve a questão de inserção em mercado de trabalho. E diante disso, a estrutura curricular dos cursos de enfermagem também tem pouca ênfase no contexto de reabilitação, e diante disso, os enfermeiros eles também têm pouco domínio e conhecimento nessa área de reabilitação. Em 2023, o COFEN, ele normatiza a atuação da enfermagem, né, da equipe de enfermagem no contexto da reabilitação, mas é uma resolução bem curta, né, que normaliza a atuação da equipe de enfermagem, os enfermeiros responsáveis técnicos pelo serviço de enfermagem e reabilitação deverão ser especialistas na área, e aí a gente não tem especialidade no país. E aí, no caso em que o enfermeiro institui uma empresa prestadora de reabilitação, deverá registrar no Conselho Regional de Enfermagem. Nos pareceres de reabilitação, o enfermeiro de reabilitação deverá constar o seu número de registro do Conselho Regional de Enfermagem. Os casos omissos serão resolvidos pelo conselho e a resolução entra em vigor, ou seja, não define realmente o papel do enfermeiro nesse contexto de reabilitação. Entretanto, a gente tem várias teorias de enfermagem que apoiam esse processo de cuidado de reabilitação,
certo? E aí esse estudo ele foi publicado antes dos anos 2000, acho 2004, 2006, eu acho. Ele traz essa discussão sobre 3 principais teorias que podem ancorar o processo de reabilitação, que é a teoria de Van der Horta, que é das necessidades humanas básicas, de Calista Roy, que é de adaptação, e Dorothea Oren, que é o do autocuidado. Certo? E aí só deixa eu ver aqui o que foi. Continuar na chamada. E aí, a gente precisa só rememorar, né? Que a gente tem aqui, né, a teoria de Van der Horta, que ela traz as necessidades psicobiológicas, psicossociais e também psicoespirituais. Então, em um contexto de reabilitação, a gente precisa avaliar a necessidade desses pacientes para todas essas atividades. Além disso, a gente tem a teoria, né, de Oren, que eu gosto muito, inclusive, em que ela considera, né, é um modelo bem grande, e que ela traz 3 grandes teorias, né, a teoria do autocuidado, a teoria do déficit de autocuidado e a teoria de sistemas de enfermagem. E aí considera, né, Oren, que a ação do autocuidado é a capacidade humana ou poder de engajar-se no autocuidado para atingir suas necessidades de vida diária. E essa capacidade, ela é afetada tanto por condicionantes básicos, então a idade, aí entra uma criança que ela naturalmente precisa de ajuda, né, para desempenhar essas atividades de cuidado, mas sexo, estado de desenvolvimento, de saúde, orientação sociocultural, fatores ambientais, padrão de vida, entre outros. Mas também uma demanda terapêutica, né? A ação desempenhada por alguns membros de um grupo social para provocar eventos resultantes que beneficiem outros de maneira bem específica. Ou seja, é quando nós temos uma demanda de terapia específica, né? E aí inclui a questão da reabilitação. E aí, nessas ações de autocuidado, a gente vai conseguir desempenhar de uma forma totalmente compensatória, ou seja, quando a gente faz todos os cuidados de autocuidado por essa pessoa, por exemplo, principalmente no UTI, ou pode ser parcialmente compensatório, quando uma pessoa, por exemplo, ele consegue comer sozinho, mas não consegue preparar seu alimento, então esse sistema vai ser parcialmente compensatório, ou quando o paciente ele consegue fazer essas atividades de autocuidado sozinho, mas precisa de um apoio educacional, né? Aí vem aquela prática educativa que eu falei como estruturante, para a gente potencializar as capacidades desse paciente para gerir sua vida e autocuidado, mas também para prevenir novos agravos. Então, é um paciente que consegue se locomover, é um paciente cadeirante, é uma criança cadeirante, mas eu vou precisar ensinar bem direitinho a fazer, por exemplo, o autocateterismo, né, limpo, com técnica limpa, para prevenir uma infecção de trato urinário. Vou ensinar essa criança se mudar o decúbito para prevenir uma lesão por pressão e assim sucessivamente. Além disso, a gente tem também o modelo de enfermagem baseado nas atividades de vida, que foi o modelo que eu utilizei para desenvolver minha teoria não, minha tese de doutorado, que já essas teóricas, elas são da Inglaterra, e ela utiliza o termo atividade de vida, né? Então, a gente precisa apreciar, planejar, implementar e avaliar um programa individualizado para que a pessoa ela alcance a máxima independência para todas essas atividades de vida. Manter o ambiente seguro, se comunicar, respirar, comer e beber, eliminar, fazer a limpeza pessoal e se vestir, controlar a temperatura do corpo, se mobilizar, trabalhar e brincar, expressar sexualidade, dormir e morrer, certo? E aí eu trago a minha tese de doutorado, né, que foi o desenvolvimento do conceito de enfermagem e reabilitação para o contexto brasileiro, e eu sugiro que vocês façam uma visita, talvez ajudem a vocês a estudarem um pouquinho sobre isso, e que na minha tese eu conceituei que a enfermagem de reabilitação ela é uma prática educativa, né, lembrando que a reabilitação de uma forma geral é considerado um processo.
Mas a enfermagem, ela é uma prática, né, uma prática mesmo. E é uma prática que pode ser educativa, né, de cuidado também, que a gente exerce o cuidado pela outra pessoa, mas de gestão também, uma enfermeira bem líder da equipe, que ela é desenvolvida pela equipe de enfermagem, as pessoas com incapacidade ou dificuldade para a realização das atividades de vida, lesões de pele, com crescimento e desenvolvimento atrasados, enfrentamento ineficaz e o controle ineficaz da saúde. Essa prática ela ocorre a partir de uma assistência sistematizada, né, através do processo de enfermagem, envolve o paciente e a família e pode ter como consequência a promoção da independência para as atividades de vida, prevenção de complicações, reinserção social e familiar, qualidade de vida, autonomia para gerir sua vida, a adaptação à nova situação de vida e ou cidadania. Então, a partir da consulta de enfermagem, esse enfermeiro, ele vai avaliar quais são as condições de saúde desse paciente e a dependência que ele tem para a realização de uma ou mais atividades de vida e vai determinar as modalidades de suporte. Se vai ser educação em saúde sobre a doença, tratamento e autocuidado, ensino para o desempenho das atividades de vida, cuidado compensatório, gestão do cuidado, ou suporte emocional, e vai intervir com auxílio dos técnicos de enfermagem. E qual é o nosso grande desafio, Dandra, diante desse contexto? É a gente conseguir trabalhar em equipe de forma que todo mundo consiga entender os papéis e as competências, né? Ou seja, os limites de atuação profissional. Então, todo mundo esteja bem preparado para atuar como membro de uma equipe de assistência profissional. Então, nosso grande desafio hoje é realmente ser reconhecido dentro dessa equipe profissional e vocês também reconhecerem esses limites de atuação profissional. E aí eu consegui definir isso na minha tese, esses limites de atuação profissional. O assistente social, ele tem como foco mesmo a questão do direito social, então a orientação da família quanto ao caminho para dar entrada no benefício assistencial, buscar os direitos sociais. O cirurgião dentista, educação e saúde para a parte de saúde bucal e também reabilitação oral. O profissional da educação física, dentro dos elementos do esporte, ele trabalha a parte de aprendizado motora, desenvolvimento motor, aprendizado do movimento em si. O fisioterapeuta treina o desenvolvimento motor, fortalecer a musculatura, estimular a inervação, a força muscular, para que o paciente ele consiga andar, sentar, segurar um copo, certo? E o fonoaudiólogo estimula tanto a linguagem, né, o treino para mastigação, a deglutição e sucção e também a avaliação audiológica. O médico faz o diagnóstico clínico e a terapia medicamentosa. Nutricionista ajusta a dieta para ver as carências nutricionais. A psicóloga auxilia o processo de reabilitação para que o paciente e a família possam vivenciar esses momentos, né? Essa situação com menos impacto emocional. O terapeuta ocupacional trabalha tudo que é a vida diária, né, voltada para a aplicabilidade no dia a dia. Então, treino para a realização das atividades diárias, escovar os dentes, se alimentar, vestir, despir, se locomover sozinho. E a equipe de enfermagem atua nesse cuidado compensatório e ensino para o desempenho das seguintes atividades: alimentação, eliminação vesical intestinal, higiene corporal, higiene íntima, mobilidade, vestir e despir, controlar a temperatura do corpo, administrar medicamentos, cuidar das feridas, educação e saúde sobre a doença, tratamento e autocuidado, gestão do cuidado e suporte emocional. Quando a gente vê o contexto de pediatria, a gente vê que o contexto de enfermagem de reabilitação, ele surge com os avanços dos cuidados médicos e de enfermagem, que envolvem, hoje em dia, muita tecnologia de manutenção de vida e que acaba envolvendo também tratamentos que prolongam a vida dessas crianças com condições que antes normalmente teriam levado à morte prematura dessas crianças. Então, a gente tem hoje um crescimento exponencial de crianças que vivem em condições crônicas complexas, né? E aí envolve tanto afecções neurológicas como oncológicas, de nefrologia, cardiologia, gastroenterologia, endócrino. E diante de tudo isso,
a enfermagem de reabilitação pediátrica, ela acaba atuando em várias situações, né, tanto em crianças com condições crônicas complexas, crianças com deficiência ou comprometimentos sensoriais, e também o cuidar das famílias com doenças crônicas complexas. E aí a gente, nesse contexto, a gente reflete que, naturalmente, a enfermagem, ela atua no ensino das mães, no cuidado às crianças que elas são saudáveis. Mas no contexto dessas crianças com condições crônicas, com deficiência ou comprometimento sensorial, precisa também desse cuidado dessa família que tem essas crianças com doenças crônicas complexas. Então, nesse contexto de reabilitação, ensina-se à mãe ou os cuidadores os cuidados com essas crianças e adultos com deficiência ou doenças crônicas complexas, que fazem uso muitas vezes de sonda para alimentação, para eliminação intestinal, algumas fazem uso de oxigênio por catéter nasal, possuem ostomias, catéteres e etc. Então, as mães e esses cuidadores vão alimentar, higienizar, vestir essas crianças no ambiente domiciliar. Então, na minha pesquisa, eu lembro que foi uma das falas da enfermeira que me marcou bastante, que o contexto da enfermagem de reabilitação pediátrica envolve a educação para promover que as mães e os cuidadores, eles possam realizar esses cuidados de forma independente da enfermagem, ou seja, consigam conviver e viver com o mínimo de ajuda possível, elas consigam realizar todas essas ações de cuidado compensatório a essas crianças de forma segura. Então, essas crianças que possuem deficiência, elas muitas vezes experimentam limitações em mais de um domínio funcional. Professora, que domínio funcional é esse? É enxergar, ouvir, andar ou subir degraus, funcionamento dos membros superiores, a parte cognitiva, de autocuidado e também de comunicação. Isso acontece porque a mesma deficiência, ela se manifesta de uma variedade gigante de domínios ou por deficiências que são separadas, que são aglutinadas e resultam em múltiplas dificuldades nessas crianças. Como, por exemplo, as crianças com deficiência visual também podem ter dificuldades com autocuidado, né? Então, realmente é uma situação bem complexa. À luz da teoria de Roper-Loge-Tierney, traz que a enfermagem de reabilitação pediátrica, né, trazendo um pouquinho esses conceitos. Então, em crianças, já se conjectura que ao longo dos anos há uma aquisição de uma crescente independência para as atividades de vida. Mas as crianças que possuem limitações ou dificuldades para adquirir essa independência, seja devido à deficiência física, de aprendizado, os enfermeiros, eles precisam estabelecer um programa individualizado que estimule a aquisição da máxima independência para cada atividade de vida. Então, isso já foi dito por uma teórica, né, que fundamenta diretamente esse processo de enfermagem e reabilitação pediátrica. Então, além de ensinar como desempenhar esse cuidado seguro para prevenir a ocorrência de complicações, é muito importante ensinar a essas crianças e a essas famílias a identificar essas complicações quando elas surgirem. Então, por exemplo, quando essa criança ela broncoaspirou, por exemplo, quando essas crianças podem estar com uma infecção urinária, quando essa criança ela vai ter uma hiperemia, um risco de lesão por pressão, ou enfim, está com a dermatite devido a uma colostomia, uma ileostomia, por exemplo, certo? Porque todos esses cuidados que essa família vai exercer com essas crianças com deficiências ou doenças crônicas complexas, esses cuidados, eles não pertencem ao cotidiano dessas famílias. Então, esse saber, esse conhecimento, esse cuidado, ele não pertence a essa cultura natural, e sim a um profissional que é a equipe de enfermagem. E aí, esses cuidados, eles são contínuos, muitas vezes.
E aí a falta de preparo dessas mães ou dos cuidadores normalmente resulta em sucessivas internações dessas crianças. Então, a gente precisa que essa enfermagem de reabilitação também seja centrada na família. Por quê? Porque a incapacidade, a doença crônica, essa deficiência, tem impacto em todo o sistema familiar. Normalmente, existe uma sobrecarga de cuidado, há dificuldade de acesso aos serviços e atendimentos de uma forma geral. A gente já viu na aula passada que retroalimenta um ciclo de pobreza, muitas vezes de violência. Então, a gente já viu também que crianças com deficiência, elas estão mais vulneráveis a um contexto de violência, de abandono também. E aí, nós temos também um contexto bem complicado, assim, bem complexo, na verdade, em relação com irmãos. Então, a enfermagem e reabilitação ajuda essa família a lidar com esse estresse, a gerir esses cuidados. Porque essa doença crônica infantil e essa deficiência acabam trazendo repercussões diversas nos pais, como estresse, sentimento de inadequação de fracasso, cuidados técnicos complexos, tempo, energia, muito recurso financeiro e muitas divisões de papéis. E os irmãos, muitas vezes, ficam com muitas responsabilidades de cuidar, sentem um tratamento diferenciado dos pais e muitas vezes têm uma limitação de atividade de lazer da família, em decorrência da dificuldade de acessibilidade da família a outros locais para conseguir ter acesso a esse lazer, né? A gente sabe que a gente já viu na aula passada que o contexto de acessibilidade às pessoas com deficiência de uma forma geral é bem difícil. E aí o papel do enfermeiro nessa reabilitação, ele perpassa todas as etapas do processo de enfermagem. Então a gente precisa avaliar a criança, adolescente, traçar o plano de cuidados e colocar esse plano de cuidados em prática. Então a consulta de enfermagem, ela vai acontecer em todos os ambientes. Então, o processo vai nortear todo o processo de reabilitação. E vai acontecer na enfermaria, na brinquedoteca, no consultório de enfermagem, em ambientes abertos, ginásio de reabilitação na praça, muitas vezes. E aí, esse processo de enfermagem, ele vai nortear todo o atendimento da enfermagem e reabilitação. A primeira etapa que a gente vai fazer é avaliar. Então, professora, como é que a gente vai avaliar? A gente vai ver, identificar a criança, quais são as queixas dessa criança, a saúde dos pais, sinais de alerta em familiares próximos, né? Registro de dados relevantes, como sinais de hidrocefalia, anomalias, diabetes, neoplasia, hipertensão arterial, doenças hereditárias, neuropsiquiátricas congênitas, infecto-contagiosas, possíveis casos de óbitos na família, antecedentes fisiológicos e patológicos da mãe, como condições gestacionais, tipo de parto e nascimento, histórico alimentar da mãe, da hidratação diária, eliminações e amamentação, informações sobre o nascimento, escala de Apgar, doenças e internações anteriores, triagem neonatal, história alimentar, caracterização psicossocial da família, situação socioeconômica, sinais de violência, abuso de álcool e outras drogas na família, interação ambiental, sono, repouso, lazer, ambiente escolar, domiciliar, as relações de criança com outras crianças, criança com adulto e cuidador, criança e os irmãos, né? Outras pessoas da família. Avaliar estado nutricional, pele, mucosas e etc. Solicitar e avaliar exames complementares, né? E também fazer o exame físico. Então, a gente faz uma avaliação cefalopodálico, né? É importante fazer uso das técnicas propedêuticas de inspeção, palpação, percussão e ausculta. Vai despir a criança, pesar, medir o perímetro cefálico, torácico, circunferência abdominal, estatura de acordo com a faixa etária. Então, percebam que não é nada do que a mais do que muitas vezes a gente já faz em uma consulta normal de crescimento e desenvolvimento. E aí, para auxiliar nesse contexto de avaliação, no contexto de reabilitação, a gente tem algumas escalas no Brasil, como o Denver, e aí a gente tem cursos específicos para a utilização do Denver, não é barato, né, para a gente ter acesso. A última vez que eu avaliei, né, o Denver 2, que é o teste de triagem de desenvolvimento, ele custa aproximadamente R$ 800. Mas, e aí eu coloquei no cigarro, a gente pode utilizar outras escalas para auxiliar também esse processo de independência, como a escala de Bardell,
que avalia vários itens de autocuidado, né, de atividades de vida diária, alimentação, banho, atividade rotineira, vestir, intestino, sistema urinário, uso do toalete, transferência, mobilidade e as escadas. Além disso, a gente tem a MIF, né, que é a medida de independência funcional, que é bem semelhante, né, vai avaliar alimentação, higiene pessoal, banho, vestir-se e etc. E, além disso, instrumentos bem importantes são a caderneta da criança, o teste de Snellen, né, e a avaliação funcional e comportamental com relação à visão dessas crianças, certo? Teste do pezinho, da orelhinha, do olhinho, linguinha e do coraçãozinho, que são as triagens, né, neonatais, também são importantíssimas para a gente direcionar o nosso cuidado. E aí, nessa avaliação, a gente vai ficar atento a algumas coisinhas, como ausência de reação ao reflexo do piscar e sons altos, ausência em sílabas bem formadas da ANAI aos 11 meses, não acorda com ruídos em ambientes altos, não localiza a origem do som aos 6 meses de idade, evita interações sociais, prefere brincar sozinhas, faz uso de gestos em vez de verbalização para expressar desejos, falha no desenvolvimento da fala aos 2 anos de idade e maior reação às expressões faciais e gestos do que explicações verbais. Além disso, alguns outros sinais e sintomas são importantes de ficar alertas, como cefaleia, tontura, inclina a cabeça para frente para ver se enxerga melhor, dificuldade para ler ou fazer tarefas em crianças, né? Desempenho escolar deficiente, sensibilidade excessiva à luz, franzimento de sobrancelhas, fecha um olho para poder enxergar, às vezes olhos vermelhos, esbarra em objetos, reclama de dor, desconforto ocular, aproxima-se muito do papel para ler ou desenhar. São outras manifestações que podem alertar para a gente para alguma alteração com relação à audição, né, e a parte da visão dessas crianças. Então, a partir disso, a gente pode elencar alguns problemas potenciais. E aí, a depender onde você estiver, pode utilizar diagnóstico da ANANDA, pode utilizar o CIAP-2 na atenção básica. E aí tem uma sugestãozinha, né? Eu coloquei o livro, tá no CIGA, que eu retirei isso. A enfermeira Laura orienta sobre o que deve ser observado em relação à faixa etária. Então, aos 3 meses, não ri, não segura objetos, aos 4, não sustenta a cabeça, aos 7 meses, não senta sem ajuda, aos 12 meses, não engatinha, não mostra o que quer e não fala, aos 18 meses, não anda e não aponta. Então, esses sinais indicam a necessidade de encaminhamento para avaliação médica especializada, urgente, certo? E aí, como um exemplo, comunicação verbal prejudicada. E aí, eu utilizei o diagnóstico da ANANDA. Então, mediante a avaliação dessas crianças, a gente precisa planejar. Professorei, como é esse planejamento? Eu preciso planejar e traçar metas que foquem na máxima independência dessas crianças para as atividades de vida, de acordo com as habilidades da faixa etária, né? Esperada e possível para essa criança com deficiência ou com doenças crônicas complexas. Para isso, eu trago como sugestão essa abordagem, né, de metas, que é esse modelo SMART, que é um mnemônico, certo? De SMART. E aí, esse SMART, do que significa? O S é específico, a gente precisa especificar o que a gente deseja alcançar, quem vai estar envolvido nesse processo de reabilitação, onde a meta será alcançada, por exemplo, aumentar a mobilidade da criança durante as atividades de terapia. E aí, nesse S, a gente precisa estabelecer metas que sejam realistas para essas crianças. E que também, além de serem realistas, né, claras, elas precisam ser mensuráveis. Ou seja, preciso medir a partir de indicadores quantitativos ou qualitativos. A criança conseguiria caminhar 10 metros sem assistência em 4 semanas. Precisa também ser atingível, ela precisa ser realista, considerando os recursos que a família vai ter disponível. A criança irá participar de sessões de terapia 3 vezes por semana. Será que isso é possível?
de alcançar? Será que essa família vai ter acesso a isso? Porque para essa criança conseguir caminhar 10 metros sem assistência, ela vai precisar de uma frequência muito grande de terapia. Será que isso é atingível? É possível? E aí, que é bem importante, o R é o relevante. No sentido de que a gente precisa planejar isso em conjunto com a família. Porque muitas vezes o que é relevante para a equipe multiprofissional de reabilitação não é para a família. Às vezes eu quero que essa criança se vista, mas na verdade a mãe, para se ficar mais independente, precisa que essa criança coma sozinha. Então eu preciso que seja uma meta realmente relevante de uma forma conjunta, né, combinada. E a gente precisa, o tempo do temporal, né, preciso definir um prazo, assim, bem definido mesmo, para que a gente consiga ter motivação, engaje essa família para a gente conseguir alcançar essa meta. E aí eu trago alguns exemplos. A criança vai aumentar a força da perna esquerda em 50% em 6 semanas, realizando exercício de fortalecimento 3 vezes por semana. Criança será capaz de usar cadeira de rodas de forma independente em 4 semanas, realizando exercício de transferência em 2 sessões por semana. E aí eu chamo a atenção que parece bem complexo, mas é um contexto. Lembre-se que o contexto de reabilitação envolve equipe multiprofissional. Então, vários profissionais vão estar trabalhando em conjunto para alcançar dessas metas. Então, utilizar esse modelo SMART, ele não só orienta a prática da enfermagem, mas também envolve a família no processo, a equipe multiprofissional e permite que todo mundo esteja alinhado em relação tanto às expectativas e aos objetivos de tratamento. E aí, qual é a tendência que a gente precisa ter nesse processo de planejamento? Que a gente precisa ter o foco no nível de desenvolvimento dessa criança em vez da doença, certo? Eu preciso ter um ambiente adaptado. Eu preciso enfatizar as competências e potencialidades dessa criança e não focar nessas incapacidades. Ou seja, no contexto de reabilitação, o que é que eu consigo melhorar realmente nesse processo de reabilitação para trazer maior independência para essa criança? E aí eu preciso promover habilidade de enfrentamento às dificuldades, né? E desenvolver essa família, envolver os irmãos em todo esse processo de reabilitação. E aí eu implemento. Implementa esse plano de cuidado visando tanto prevenir problemas reais e potenciais à vida, né? Essa infecção urinária, essa queda, essa dermatite, se for o caso, essa broncoaspiração. Ou vou aliviar ou resolver problemas reais relacionados às atividades de vida, ou ajudar essa família e essa criança a lidar positivamente com esses problemas que eles não podem ser resolvidos. E aí, para nortear essas intervenções, eu trago que a classificação das intervenções de enfermagem traz intervenções essenciais para especialidade da enfermagem. Uma dessas especialidades é a enfermagem de reabilitação. Então, traz inúmeras possibilidades de intervenções com foco em reabilitação. Apoio a tomar decisão emocional, familiar, assistência ao autocuidado, controle da dor, da eliminação urinária, negligência unidirecional, controle de nutrição, energia, medicamentos, do ambiente, comportamento intestinal e etc. Então, eu convido vocês a irem na NIC e visualizarem quais são essas principais intervenções de enfermagem com foco na reabilitação. Um dos grandes desafios, né, é que a gente precisa estimular e a gente pode estimular a aquisição desses domínios de funcionalidade a partir da brincadeira, né. Então, a criança brincando, ela acaba desenvolvendo o motor fino e o motor grosso, né, estimula muitas vezes brinquedos, audição, tato e olfato. E aí, as crianças que têm deficiência ou condições clínicas bem complexas, elas têm um pouquinho de dificuldade, muitas vezes, de imitar e explorar o ambiente que ela está em volta, e isso acaba limitando um pouquinho a aquisição de algumas habilidades. Então, a gente precisa estimular ao máximo essa família a utilizar a partir das brincadeiras como uma estratégia, uma ferramenta para aquisição de habilidades. E aí, nesse processo de educação dessa criança que está em fase escolar, temos vários recursos que muitas vezes
não estão acessíveis, né, como o braille, livros com áudio ou livros em braille, computador com sintetizador de voz, lentes de aumento. Então, são alguns desafios que a gente tem nesse contexto de reabilitação. E aí, para a gente finalizar a nossa aula, eu trago que nesse contexto de atuação da enfermagem, as crianças com deficiência ou doença rara, a gente vai desenvolver essa consulta a partir do processo de enfermagem. E isso vai acontecer em qualquer ambiente, tanto na atenção hospitalar, atenção básica ou atenção especializada em reabilitação, certo? E aí, em conjunto, né, com essa equipe da atenção básica, da atenção especializada no hospital, a gente vai conseguir esse tripé de atuação da enfermagem a essas crianças com deficiência e doenças raras, certo? Seja no cuidado domiciliar, seja na atenção básica, seja nessa atenção especializada, auxiliando esse manejo clínico, certo? Como na atenção hospitalar, né? Muitas vezes o paciente ele vai precisar disso. Então é isso, pessoal. A gente precisa que esse processo de reabilitação ele consiga respeitar a diversidade, o direito dessas pessoas, que essa prática clínica seja baseada em evidências, seja centrado no sujeito, na família e na comunidade, seja interdisciplinar, ético e integral e tenha continuidade do cuidado. Então é isso, pessoal. Algumas referências, eu coloquei essa aula no CIGA, tá bom? Bons estudos.